Olá, irmãos e irmãs. Neste momento nós estamos iniciando o culto deste domingo, dia 22 de março de 2020, num formato diferente daquele que estamos habituados. Estamos aqui no templo, os irmãos não podem estar conosco devido às restrições, devido à pandemia que tem assolado o mundo, mas nós estamos contentes por estarmos mais uma vez nos reunindo, ainda que de uma forma distante, mas estamos próximos espiritualmente e juntos nós buscamos ao Senhor. Quero iniciar esse culto com a leitura de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 até o verso de número 34. Jesus nos fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. E nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É a palavra do Senhor Jesus que, dita tanto tempo atrás, nos faz refletir neste dia sobre a importância de nós depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. É Ele quem nos sustenta, a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso nós louvamos ao nosso Deus pela bênção de podermos mais uma vez cultuar o seu nome. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre esse culto. Pai amado, nós te engrandecemos nesta hora, reconhecemos a tua providência em cada momento das nossas vidas. Vivemos dias difíceis, dias de incerteza, e nesses dias, ó Pai, nós somos convidados a olhar para a palavra do Senhor e aquietar, ó Deus, o nosso coração, e aquietar a nossa alma, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, que nenhum de nós esteja ansioso por coisa alguma, nem quanto ao dia de amanhã, nem quanto às coisas, ó Pai, que estão fora do nosso alcance. Ó Pai, muito obrigado, porque na palavra do Senhor nós encontramos refrigério e paz para cada um dos dias da nossa vida. Abençoe, Senhor, a nós que neste momento buscamos o Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus também nos diz, na primeira carta de Timóteo, no seu capítulo de número 5, no versículo de número 24, que nós precisamos estar atentos quanto à nossa vida, quanto às situações que nós permitimos que vivamos. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Pensando nessa palavra do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, nós percebemos que os pecados, eles trazem consequências. Alguns pecados trazem consequências de imediato, são notórios e trazem juízo, enquanto que outros só serão manifestos mais tarde. Portanto, tanto os que são notórios agora, quanto aqueles que são escondidos, um dia trarão as suas consequências. Pensando nisso,
irmãos e irmãs, nós somos levados a pensar sobre a importância de termos uma vida limpa diante do nosso Deus. Uma vida que não tem o que esconder. Todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos aos males da nossa própria carne que milita contra o Espírito. Por isso, neste momento, eu os convido a que estejamos mais uma vez buscando ao Senhor, confessando os nossos pecados, crendo que em Jesus nós encontraremos verdadeiro perdão. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, nesta hora, nós reconhecemos a pequenez do nosso ser, nós seres humanos, que estamos sempre, ó Pai, diante da realidade de que somos pecadores, e como diz o Teu servo, o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer muitas vezes não conseguimos, mas o mal que detestamos está sempre diante de nós. Mas também reconhecemos nesta hora que não podemos tentar esconder do Senhor qualquer um dos nossos pecados, porque alguns são ocultos neste momento, mas um dia virão à luz. Senhor, nós entendemos pela palavra do Senhor que fomos chamados, escolhidos para que vivamos de acordo com a nossa fé, sendo sal e luz neste mundo. Por isso agora, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos para que assim perdoados nós possamos adorar e bendizer o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai, que em Jesus nós encontramos completo perdão para os nossos pecados. E por isso nós te agradecemos, nós te bendizemos, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Também quero, nessa ocasião, trazer uma meditação na palavra do Senhor no livro de Jó, livro que dá início aos chamados livros poéticos, livro que antecede o livro dos Salmos. No seu capítulo 1, nós conhecemos a história de Jó, sabemos das muitas lutas pelas quais ele passou, e neste momento nós estaremos refletindo sobre aquilo que se deu na vida de Jó e como ele interagiu com as tragédias da sua existência. No capítulo 1, dos versos 13 até o verso de número 22, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que Deus fale ao nosso coração através dessa palavra, através da experiência de Jó, que nós possamos aprender também como enfrentar os difíceis dias que estamos vivendo. De alguns dias para cá, de algumas semanas para cá, nós temos vivido e visto situações que até pouco tempo atrás nós não imaginávamos. Alguns fatos têm chamado a nossa atenção. Me lembro de ter visto pela internet situações ocorridas em supermercados onde pessoas
disputavam mercadorias como papel higiênico, álcool gel, porque na escassez desses itens, as pessoas, com todo o seu egoísmo, mostram-se muitas vezes agressivas e disputas ocorreram em supermercados não só no nosso país, mas em outros lugares do mundo. Também, outra notícia que me chamou a atenção, ocorrida na cidade de São Paulo, alguns profissionais da área da saúde sendo hostilizados quando iam ao trabalho, porque a população, provavelmente com medo do contágio deste vírus, o coronavírus, mostravam-se preocupadas e tentavam de alguma forma afastar aquelas pessoas que, vestidas de branco, estavam caminhando para o seu trabalho para talvez salvar vidas. O que nós vemos é que quando o ser humano ele está exposto ao imprevisto e às ameaças, ele reage com o seu instinto, muitas vezes agressivo, egoísta, colocando em risco outras pessoas. Assim é o ser humano. E quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos um homem que foi exposto a muitos sofrimentos. Nós lemos aqui, dos versículos 13 até o final do capítulo 1, versículo 22, que Jó passou por situações que nenhum de nós certamente está preparado para passar. Mas o seu sofrimento não terminou ali. Quando nós lemos no capítulo seguinte, dos versos 7 até o verso de número 10, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então, irmãs e irmãos, nós vemos aqui que todas as tragédias que acometeram a vida de Jó, perda de familiares, perda de bens, perda da saúde, tudo isso que poderia levá-lo a se revoltar, a se desesperar, a blasfemar contra Deus, a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E nas palavras da esposa de Jó, nós vemos aquilo que é muito natural do ser humano. Quando o ser humano está oprimido, quando o ser humano está ameaçado, quando o ser humano se vê sofrendo, ele reage de forma agressiva, de forma impulsiva e deixa muitas vezes de agir com a fé que deveria mover a sua vida. Nós vemos então na história desse casal, Jó e sua esposa, esta distância entre posicionamentos, né? Um está sofrendo, mas ele não atribui a Deus falta alguma. Ele mantém a sua integridade. Do outro lado, a sua esposa, que naquele momento de igual sofrimento, angústia, ela não enxerga mais nenhum sentido em continuar vivendo. E ela diz que seu esposo deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Nós temos no relato bíblico outra história semelhante, a história de Abigail e de Nabal. Nabal era um homem rico de posses, um homem que, sendo contemporâneo de Davi, quando este, Davi, precisou do auxílio de Nabal, não reconheceu todo o bem que os homens de Davi haviam feito, protegendo os pastores, tosqueadores de Nabal. E quando Davi pede o seu auxílio no momento de grande necessidade, ele recusa-se a ajudar Davi. Por outro lado, a sua esposa, Abigail, ela entende que realmente Davi havia sido generoso, bondoso para com os funcionários, os servos do seu esposo, e ali ela intercede junto a Davi e salva a vida do seu esposo, que estava para ser morto pelas mãos dos homens de Davi. Então nós vemos, pessoas que são expostas à mesma situação e que reagem de forma completamente diferente. Por natureza, o ser humano, ele é ingrato. Por natureza, o ser humano, ele
não corresponde ao bem que ele muitas vezes recebe, mas ele começa a reagir diante das dificuldades com um coração endurecido, embrutecido, esquecendo-se do bem que tantas vezes ele recebeu. E Jó nos serve de exemplo, porque ele não se esqueceu de todo o bem que Deus havia dado a ele. Ele não se esqueceu de cada dia de vida que o Senhor havia concedido, das alegrias da sua família, que era composta por jovens saudáveis, e mesmo diante da grande tragédia da sua vida, ele continua sendo grato a Deus. E nessa ocasião, eu queria falar justamente sobre sermos gratos a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nos dias que vivemos, dias de muita incerteza, dias difíceis, dias que nós somos obrigados a viver uma situação diferente daquela que talvez nós gostaríamos de viver, porque o nosso cotidiano foi modificado, porque os nossos planos foram alterados. Nós precisamos agora nos adaptar à nova realidade, mas sempre com alegria e gratidão nos nossos corações. Então nós aprendemos com Jó, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó nos ensina, primeiramente, a sermos gratos a Deus pelas pequenas coisas da nossa vida. Lá no capítulo 7, no versículo 17, Jó diz assim: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Jó estava sofrendo. Jó recebeu a visita dos seus amigos, os seus amigos que, num primeiro momento, se compadeceram dele, ficaram calados por uma semana sem conseguir dizer nada, tamanho era o sofrimento de Jó. Mas esses mesmos amigos, de um momento para o outro, começam a acusar Jó como sendo responsável por tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Mas mesmo em meio a esse sofrimento, em meio a essas acusações injustas, Jó está reconhecendo o cuidado de Deus. Que é o homem para que tanto o estimes? Deus tem cuidado de nós. Eu me lembro, irmãos e irmãs, de uma passagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, narrando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E no final dessas viagens, nós encontramos lá no capítulo 27, quando Paulo está preso, sendo levado de Cesareia para Roma, e no meio daquela viagem tão longa, tão cansativa, ele passa por um naufrágio. E nessa ocasião, depois de ficarem ali, segundo a palavra de Deus, 2 semanas sem comer, porque as pessoas estavam sem esperança de sobrevivência. O sol já não aparecia há vários dias. As pessoas estavam sem nenhuma esperança. Mas naquele momento o apóstolo Paulo, ele traz àquelas pessoas uma palavra abençoadora. Está no capítulo 27, no versículo 35. Diz assim: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E aquela atitude simples de Paulo levou as pessoas que estavam com ele a ter a mesma atitude. Começaram a comer e recobraram as forças, e embora tudo parecesse indicar que aquela jornada terminaria numa grande tragédia, apenas o navio se perdeu, As vidas foram poupadas pela graça de Deus e porque Paulo estava ali naquele lugar. O ato de agradecer as coisas cotidianas gera em nós a capacidade de enxergarmos além. Quando nós nos preocupamos, quando nós deixamos de ver a boa mão de Deus em cada dia da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, nós deixamos de enxergar aquilo que nós poderíamos estar enxergando através da fé. Minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos exercitar a gratidão em nossos corações. E essa gratidão, ela deve ser dirigida a Deus, mas ela também deve ser dirigida ao nosso próximo, através de atitudes reais que possam favorecer as pessoas. Em meio a toda essa crise que estamos vivendo, nós temos percebido, em algumas situações, pessoas se mobilizando
para ajudar o seu semelhante, fazendo pequenos favores, cuidando daqueles que não podem, neste momento, ser cuidados por eles mesmos. E assim, pessoas com gestos pequenos têm demonstrado realmente um amor para com o seu semelhante. E eu acredito que nós, cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós somos desafiados nesses dias difíceis que vivemos a estender a nossa mão em favor daqueles que necessitam, a sermos mais solidários, a sermos mais misericordiosos. Tudo isso que vivemos deve nos levar, irmãos e irmãs, a refletir sobre as dádivas que Deus tem concedido a nós diariamente. Como Deus encontra o seu coração neste momento? Neste dia, neste domingo, dia 22 de março de 2020. Como Deus encontra o seu coração em meio a tantas dificuldades. Mas eu queria lembrá-los que Deus nos ama de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. O apóstolo Paulo, falando sobre este maravilhoso amor de Deus, ele diz assim, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos deu aquilo que ele tem de mais precioso, o seu próprio Filho. Com ele, certamente, ele nos dará graciosamente todas as coisas. Por isso, nesses dias de privações, nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus pelo muito que ele tem nos dado, por Cristo Jesus, pela nossa salvação, pela nossa esperança, que não está nas coisas deste mundo, mas que está no Senhor. Sermos gratos também pelas pequenas coisas. É tempo de nós louvarmos a Deus, é tempo de nós agradecermos ao Senhor, e isso nós aprendemos com Jó, sermos gratos a Deus pelas pequenas coisas da nossa vida. Mas também aprendemos com Jó que nós precisamos ser gratos para com aqueles que nos cercam. Quando nós olhamos no finalzinho deste livro, no capítulo de número 42, no versículo 10, a palavra de Deus nos narra que, após um período de discussões teológicas a respeito da origem de todos os males que sobrevieram a Jó, após ouvir muitas acusações, a Bíblia diz que Jó teve o privilégio de ter um encontro com o próprio Deus. Deus se mostra a Jó, inicialmente fazendo perguntas que nem Jó e nenhum outro ser humano seria capaz de responder, mostrando o nosso devido lugar diante da soberania do Deus Criador de todas as coisas. Mas naquele momento final, quando o livro de Jó vai encerrar mostrando que Deus restauraria toda a sorte de bens de Jó, assim como a sua família, diz no capítulo 42, no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então percebam que no momento em que Jó, mesmo tendo sido ofendido, mesmo tendo sido magoado por aqueles amigos, ele orava por eles. E quando ele orava, no exato momento em que ele orava em favor dos seus amigos, Deus lhe restaurou tudo aquilo que ele havia tido antes, dando-lhe assim o dobro de tudo o que antes possuía. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que se compadece de nós. Às vezes, nós vivemos a mesma realidade. Nós convivemos com as pessoas, convivemos em família e convivemos também na igreja. E a convivência, ela gera atritos e, naturalmente, discórdias em alguns momentos, porque nós não pensamos todos da mesma forma, nós não temos as mesmas perspectivas que as outras pessoas. E quando nós começamos a conviver com as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, é natural que tenhamos algum atrito. Provavelmente, aqui na igreja, você já tenha tido já algum tipo de discordância com alguém, talvez algum tipo de atrito, mas o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus nos chama para crescermos espiritualmente, na medida em que nós aprendemos a colocar
o nosso irmão, o nosso próximo, em um lugar de honra na nossa vida. Tirar nós mesmos do altar e colocar o nosso irmão, o nosso próximo, junto a nós. Nesses dias de isolamento social, muitas famílias estão tendo dificuldades nos relacionamentos, porque de uma hora para outra, inesperadamente, precisaram conviver mais tempo do que estavam acostumadas. E ali, neste novo momento, essas pessoas muitas vezes entram em atrito. Irmãos, a igreja, ela vive constantemente o desafio de vencer as diferenças que naturalmente existem entre nós. Não há duas pessoas sequer que pensem da mesma forma em absolutamente tudo. Por mais que você se identifique com alguém, por mais que você tenha pontos de vista idênticos a outras pessoas, certamente você terá também situações e pensamentos que não coincidirão com essa pessoa. E nós, como igreja, nós somos desafiados a vencer as diferenças que naturalmente existem entre nós com o amor. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é o que vai permitir que nós estejamos interagindo uns com os outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus para com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez este período que estamos vivendo, período de isolamento social, nos faça reconhecer a importância e a bênção que é podermos nos reunir, podermos estar juntos, podermos dar a mão para o nosso irmão, para a nossa irmã, podermos abraçar o nosso irmão na fé, aquilo que não podemos fazer no momento. Talvez este momento difícil que nós passamos nos leve a valorizar cada momento que nós temos de convivência com os irmãos. Então, sejamos gratos a Deus por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos na fé. Sejamos como Jó, que orava pelos seus amigos, mesmo tendo sido antes atacado muitas vezes por eles, mas ele ora, ele intercede pelos seus amigos, e naquele momento diz a palavra do Senhor, que o Senhor restaurou a sorte de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó. Talvez nós experimentemos uma grande bênção na nossa vida quando nós deixarmos de olhar para as diferenças que há entre nós e nós começarmos a amar as pessoas verdadeiramente, nos preocupar com as pessoas verdadeiramente, não só de palavra, conforme diz Tiago, mas de fato e de verdade. É tempo de nós sermos gratos a Deus por aqueles que nos cercam. Mas, finalmente, nós também aprendemos com Jó que devemos ser gratos para com Deus, porque Deus tem propósitos na nossa vida. Nada do que acontece sem a permissão de Deus. Nada que acontece sem que haja um propósito do Deus que governa a todas as coisas. No mesmo livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 9, Jó diz: lembra-te de que me formaste como um barro, e queres agora reduzir-me a pó? Jó estava sofrendo, Jó estava sendo acusado, mas naquele momento, ele olha para Deus e ele reconhece que Deus foi quem o formou, como um oleiro que trabalha com o barro para fazer um vaso. Assim, Jó se via nas mãos de Deus. E naquele momento, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele lamenta até mesmo o dia do seu nascimento. Mas naquele momento, mesmo passando por tantas
adversidades, tanto sofrimento, ele nunca duvidou do amor de Deus. Ele nunca duvidou de que Deus tinha um propósito para a sua vida. E é por isso que ele vai dizer mais adiante, lá no capítulo 19, nos versículos 25 e 26, é uma das mais extraordinárias confissões de fé que nós temos no Antigo Testamento. Ele diz assim: mesmo em meio ao sofrimento, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então, Jó, naquele momento, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu corpo, e ele vê um corpo à beira da morte, ele vê um corpo definhando constantemente, mas a sua fé está inabalável. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, esses dias que nós vivemos nos desafiam a que nós olhemos para o Senhor, a que nós olhemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ser grato por tudo o que acontece de bom na nossa vida é muito fácil. Quando nós recebemos uma dádiva, quando nós recebemos uma recompensa por aquilo que temos feito, nós nos sentimos gratos. Mas ser grato quando tudo vai mal é muito mais difícil. E esse é o desafio para nós cristãos, é enxergarmos além dessa cortina de fumaça que está diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo, ele também tinha um coração grato a Deus, passou por muitas dificuldades, por muitas adversidades, mas ele nos ensina a sempre termos um coração grato ao Senhor, e ele fala sobre essa sua gratidão na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, no versículo 24 até o versículo de número 27. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto que nos diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas ele reconhece, irmãos e irmãs, que apesar de tantas dificuldades, tantas lutas que ele havia enfrentado, Deus estava presente na sua vida e havia um propósito para tudo aquilo que ele estava passando. E ele vai dizer que ele cria naquele que estava guardando o seu tesouro, naquele que estava cuidando de cada área da sua vida, porque Paulo foi chamado com um propósito e ele cumpriu esse propósito. E nós também fomos chamados para servirmos a Deus. Seja grato, minha irmã, meu irmão, porque Deus te chamou para que você, juntamente com os outros irmãos, para que nós sejamos sal e luz neste mundo. Estou finalizando essa palavra. Quero dizer que a gratidão, ela revela a maturidade da nossa fé. Quando nós não somos gratos, quando nós nos queixamos, murmuramos como fez o antigo povo de Israel no deserto, nós demonstramos assim a imaturidade da nossa fé. Mas quando mesmo em meio às dificuldades, adversidades, nós temos um coração firmado nas promessas do Senhor, nós temos também um coração feliz. Se você crer, se você confiar na provisão de Deus nesses momentos difíceis, você sentirá na sua vida um coração mais alegre, um coração mais propenso a servir ao Senhor e a fazer da sua vida realmente um instrumento para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça
nós passaremos por essas adversidades, passaremos por essas dificuldades. E se nós fizermos deste tempo de isolamento social um tempo de crescimento espiritual, nós sairemos mais fortalecidos. Essa é a minha oração em favor dessa igreja, em favor daqueles que nos ouvem. Que Deus abençoe sua vida, que Deus proteja sua família, que Deus mantenha a sua fé firme, alicerçada em Jesus Cristo, a rocha eterna. Vamos orar? Senhor, somos gratos, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Não há um dia sequer, um instante, em que o Senhor não está tomando conta daqueles que pertencem ao Senhor. Vivemos dias difíceis, dias de incertezas, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas perdidas sem saber o que fazer. Ó Pai, que nós não sejamos assim, mas que sejamos homens e mulheres que realmente confiam no Deus Todo-Poderoso, no Deus que não só é o Criador dos céus e da terra, mas o Deus que tem domínio absoluto sobre tudo o que acontece. Senhor, guarda o nosso coração, para que não andemos ansiosos por coisa alguma, para que não nos preocupemos demasiadamente, mas ao mesmo tempo, para que sejamos prudentes nas atitudes que devemos ter nesses dias de grande crise. Senhor, peço neste momento a Tua bênção sobre esta igreja, sobre as pessoas que nos ouvem. Peço, ó Pai, a Tua graça sobre cada vida que nesses dias difíceis tem se refugiado sob a sombra do Onipotente. Ó Pai, que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre cada um de nós. Dá-nos, ó Pai, esperança em Cristo Jesus e firma assim os nossos pés naquele que não pode mentir, naquele que é a própria verdade, Jesus Cristo. É Ele quem prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós nos firmemos, ó Pai, nas promessas do Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém.